Estamos chegando para mais uma edição do Mentes Brilhantes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, aquele que te avisa a hora que nós publicamos um novo episódio. Agradecer de coração aos nossos patrocinadores, aqueles que viabilizam, os empresários que acreditam aqui no nosso trabalho. No episódio de hoje, eu estou recebendo ele, que é diretor e ator cinematográfico, ele é músico, e olha que o cara é bom, pena que ele não trouxe o violão hoje, tá? Mas é um músico de altíssima qualidade, é assessor da Casa Civil do Governo do Estado, é suplente de deputado estadual, já foi vereador na cidade de Dois Vizinhos, mas também é pai, é esposo, é um homem que presta muitos serviços à comunidade. Estou recebendo aqui Fabinho Gaspar. Bem-vindo, irmão. Que honra, que honra. Prazer é todo meu, Balduino, e a todos os telespectadores, você que acompanha aí esse canal de informações maravilhoso para Pato Branco, para o Paraná e para o Brasil. Que honra estar aqui nesse momento, especialmente, Balduino, pelo nome do teu programa. Porque se eu sou considerado uma mente brilhante, eu fico muito lisonjeado por estar aqui nessa tarde maravilhosa com vocês. E vai ser maravilhoso. Você está se tornando gradativamente uma personalidade reconhecida no Estado e no Brasil também. Depois dos comerciais eu começo a conversar com esse rapaz. Gritador da Alroz, que tem tradição e credibilidade e atua com responsabilidade socioambiental. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame o Britador da Alroz. A nossa pedra é a alma da sua obra. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o conforto do seu lar. Conheça toda a linha de produtos acessando Lindelli_Atacado ou visite a loja Lindelli no bairro Industrial em Vitorino. Embreagens Aguicop, inovação e tecnologia a serviço das novas demandas automotivas. Tem a missão de proporcionar tranquilidade e confiança ao dirigir. Aguicop há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutri Cosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projeta e constrói soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais, com acompanhamento da engenharia e da construção também. Acesse maptec.ind.br em Vitorino, Paraná. Vividence Linhas de Transmissão, há 50 anos, atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviço essencial para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E a partir de hoje também, Patogás, novos tempos, a mesma essência, são 37 anos evoluindo e impulsionando o progresso. Moderna frota própria para o transporte de produtos. Acesse patogás.com.br, movendo indústrias, salvando vidas. Fabinho, vamos conversar as nossas perguntas aí, você vai respondendo. Vamos fazer um bate-papo bem legal, bem bacana. Como diziam os nossos pais, vamos prosear. Vamos prosear. Conte quem é o Fabinho, onde é que ele nasceu, as circunstâncias e a contextualização da família. Quem é o Fabinho Gaspar? Bom, Fabinho Gaspar, eu costumo dizer que é um pequeno engraxate sonhador. Opa! Nós somos de dois Você foi engraxate, Fui engraxate, eu junto com os meus irmãos. Eu não tive essa oportunidade maravilhosa, porque o engraxate ele começa a conhecer todo mundo. Todo mundo. Ele faz relacionamentos até profissionais, né? Ele forma uma clientela e vende serviço. Então, quem se forma lá nessa escola, com certeza, depois pode enfrentar qualquer situação do mundo, né? Verdade, Balduino. A gente, para você ter uma noção, a gente começou cedinho. 6 anos de idade, a gente já estava na rua, começava cedo, parava meia-noite, muitas vezes dormíamos na rua. Então, a gente tinha uma experiência, temos uma experiência de vida muito grande, eu com meu irmão Eugênio, meu irmão Vanderlei.
A minha irmã Marilei saiu de casa muito cedo também, com 13 anos de idade. Nós somos de família muito humilde da nossa cidade, mas os nossos pais, especialmente meu pai Adão Gaspar, ele nos ensinou uma coisa, que o trabalho é o que dignifica o homem. Então, quando a gente trabalha, quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que trabalhar, tem que fazer por merecer. Então, meu pai me ensinou isso. A gente conseguiu aprender isso com os nossos irmãos, inclusive nunca tivemos nenhum problema com a justiça, nunca tivemos, diferente de amigos que conviveram com a gente na nossa infância, sempre fomos... Acabaram atuando em lugares mais melindrosos, vocês não. Tomando rumos que a gente sabia que era errado. Inclusive o pai nos repreendia de uma forma enérgica justamente para dizer, meu filho eu não quero ladrão, meu filho eu não quero traficante, meu filho eu quero no caminho do bem. E graças a Deus a gente aprendeu isso. Sofremos também. Isso? 2 vizinhos. Em 2 vizinhos. A gente sofreu muito também. No interior? Exato. Uma comunidade? Não, a gente morava em São Francisco do Bandeira, que é uma localidade rural da nossa cidade. E o meu pai teve a oportunidade de fazer um negócio e trocou o nosso sítio em São Francisco do Bandeira por uma casa na cidade. Então a gente veio para a cidade muito novo. Então a gente veio muito novo, veio morar na cidade, aí começamos a trabalhar de engraxate. Infelizmente... São em quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos legítimos, do meu pai e da minha mãe biológica. Isso. São 3 homens e uma mulher. Daí tem a Daniele, que é filha do meu pai, com a minha atual mamãe, que eu considero a minha madrasta, minha mãe. Tem a minha mãe biológica, a Tereza, e tem a minha mãe de coração, que é a Dona Maria, que eu amo de paixão e que a gente convive muito. Então, temos a Daniele, que é minha irmã também, e o Rocker, que é só filho da minha madrasta, mas que eu considero também meu irmão. Então, no total, nós somos em 6 irmãos. Somando aí meia dúzia de filhos. O seu Gaspar era violento também. Não, o seu Gaspar, né? Eu não sei se não tem algum perdido por aí. Até pedi aí, se tiver algum perdido, chama nós. Só que, né, a Gaspar, sobrenome Gaspar, tem muita gente por aí, né? Tem até cidade em Santa Catarina, então nós estamos dominando tudo. Exatamente. E a experiência lá na vereança? A experiência na vereança... Isso voltando um pouco para 4 anos atrás. Exato. Foi algo muito... Eu tive muitos aprendizados com a vereança. A vereança me fez firmar mais o pé. Eu sempre tive convicções muito rígidas de caráter, de decência, então sempre fui firme no que eu acredito. E isso me trouxe experiências boas, muito boas, algumas experiências ruins que eu aprendi com elas, né? Mas tudo isso desenvolveu o meu trabalho. Você aprendeu a se tornar mais resiliente, mais flexível, sem abrir mão dos princípios? Também. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive vários problemas, dá para se dizer, pessoais, com alguns agentes políticos, que hoje eu os respeito, os admiro, e inclusive em conversas muito recentes e informais, inclusive, eu falei, por que a gente brigou tanto? Por que a gente não teve, quando eu era vereador, essa conversa aqui? Entende? Vereadores que eu tive problemas e que hoje eu percebo que ele estava errado e eu também estava errado, eu tenho que reconhecer o meu erro, e que a gente poderia ter formado dado uma qualidade muito melhor para o nosso município se a gente tivesse alinhado as arestas, alinhadas as ideias, dito não, vamos defender, você tem o teu público, eu tenho o meu, então vamos trabalhar junto, vamos organizar, sem precisar brigar, sem precisar ter disputa de egos. Mas hoje, né, a capacidade de dialogar, de se comunicar de maneira assertiva. Aliás, tem um escritor, Penteado, é brasileiro, ele diz que todos os grandes conflitos da humanidade poderiam ser evitados se o ser humano tivesse aprendido a arte de se comunicar. E é fato. De abrir mão, às vezes, de algumas verdades que estão lá incrustadas e ter a capacidade de ouvir o outro, porque a comunicação não é só falar. É saber ouvir, é o que eu faço aqui com os meus convidados. Exato. Eu pergunto, depois ouço as respostas, né? Eu sou ativo na hora que pergunta
que pergunto e sou passivo na hora de ouvir. E na vida pública isso, então, é fundamental. É a arte de engolir sapos. Exatamente. Então a gente... E ponderar sobre a verdade do outro, né? Exato. Inclusive essa frase eu ouvi da ex-secretária de Educação do Estado do Paraná hoje, que é a filha do senhor Giacomo Trento e da dona Reni Trento, que a gente falava sobre políticas. Como é que é o nome dela? Agora... Fugiu. Tá, ok. Depois você você fala. Eu vou lembrar, mas é a nossa inclusive foi secretária de Educação também aqui na cidade de Pato Branco. Então ela tem uma experiência política muito grande também e com isso... Ela deixou essa frase, a capacidade de engolir sapos. E é verdade, é você ouvir o outro e dizer, não, tudo bem, eu tenho a minha razão, eu estou na minha razão, mas você também, em alguma porcentagem, você também está na sua razão. Então, nós temos que compor essas razões para que evite conflito. Essa é a realidade. O que você considera como grande feito nos 4 anos que você foi edil? O que você conseguiu intermediar, apresentar de ideia que você achou relevante, que fez a diferença para a população que você representava? Olha, Balduino, das várias ações que eu consegui, um exemplo, trabalhos pelos apicultores, com resolução de problemas para os meliponários e também para os apicultores, questões de liberdade, que é algo que eu tenho no cerne do meu eu, que é você ter a liberdade de escolhas. Vou dar um exemplo. Durante o Covid-19, tiveram vários problemas onde isso que eu acho muito errado. A mídia se transformou num consórcio. No momento em que toda a mídia só tem um viés e só tem uma fala, algo está muito errado. Diz que a unanimidade é burra. Exato, teríamos que ter alguém dando um contraponto, dizendo, peraí, mas vamos ver isso, vamos criar uma discussão. Até para reflexão. Então a maior parte da minha luta como vereador foi pelas liberdades. E claro, representando o povo, fazendo projetos sociais, trabalhando pelo esporte. A gente trabalhou muito ligado ao esporte. Olhando para trás, você se sente satisfeito, realizado com a tua atividade lá no Legislativo? Inclusive por questões de eficácia. Nós fomos muito eficazes no nosso trabalho. E eu digo nós porque eu tive muitos parceiros maravilhosos que me apoiaram, que me ajudaram. Tive embates muito grandes também com outros vereadores, inclusive vereador que foi cassado por corrupção. A gente teve embates pessoais, mas dentro do contexto político. Mas às vezes esse embate, essas diferenças, elas também são saudáveis para crescimento, para esclarecimento, para fazer o confronto de ideias, né? É por isso que a política é fascinante. A própria legislatura é o ato de parlar. O parlamento, você parla, você tem o ato de conversar, de falar e trazer debates de ideias. Isso é fundamental. Que legal isso. Claro que eu estou aqui direcionando para nós falarmos sobre o filme que você está produzindo. Aí me enche o coração de alegria. Claro, mas antes eu queria também ir para um outro hobby teu, ou acho que até se tornou uma profissão que monetiza, a música. O Fabinho é cantor, é violinista, qual que é a tua formação aí nessa área musical? Para ser sincero, não tenho nenhuma formação técnica, né? A minha formação... Tudo no dom, tudo no talento mesmo. Tudo, graças a Deus, desenvolvido. No aprendizado. Para você ter uma ideia, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, um jornal da minha cidade Gazeta da Vizinhança era o nome do jornal. A jornalista foi me entrevistar. E daí eu lá sentadinho na minha caixinha de engraxate, e o cabeçalho da notícia era assim: engraxate sonha com fama e sucesso. Logo depois eu fui com meu pai e com a minha mãe Maria, fomos embora para Curitiba junto com meu irmão Vanderlei. Mas, inclusive, a gente tem até hoje esse jornal guardado, eu tenho esse jornal guardado. Você manda uma foto, nós vamos publicar ela aqui. Perfeito. E isso trazia no meu coração uma coisa interessante, para quem é engraxate vai lembrar. A gente pegava a loninha do guarda-chuva,
fazia um paninho para lustrar. Só que o paninho da lona não lustra, ele só faz barulho. Então a gente tocava sambinha. A gente... O meu irmão Eugênio era o melhor no samba e eu era mais ou menos. Mas então a gente batia o sambinha no sapato do cliente e ainda cantava. Olha só. Então aquilo já era de infância. E meu pai também sempre foi músico. E já desenvolvendo a arte musical, né? Sempre gostou. E eu levei mais a sério há uns 6 anos atrás, quando eu comecei a participar de festivais. Por exemplo, participamos de um festival brincando, eu e meu irmão Eugênio, tiramos em 2º lugar. Só cantando, sem instrumento. Só cantando. Certo. Mas eu sempre amei viola caipira. Então eu toco mais ou menos assim uma viola caipira, né? Que é o que eu destrincho um pouco melhor. E conseguimos desenvolver. Faz uma capela de uma das músicas que você canta nas apresentações. Essa música é minha. Inclusive eu tenho várias músicas autorais. Essa é minha. É um pagode de viola que chama. É assim: ô Goiás, ô Goiás, ô Goiás, ô Goiânia, pera que eu tô voltando pra buscar quem me ama. Ô Goiânia, ô Goiás, era o que eu mais queria, voltar pros braços morenos da mulata Maria. Pelo que fez comigo, pra pagar seu castigo, é morrer de amor todo dia. Nossa, o cara sabe. O meu irmão Ilírio mora em Goiânia, Goiás. Ele vai gostar dessa aí. Vai gostar dessa aí. Ele assiste o nosso podcast. Inclusive, eu tenho várias composições. Eu já passei da 50ª composição autoral minha. Tenho várias composições. E a música, daí, claro, eu vendo muito baile. Que o baile, ele te dá uma estrutura financeira maior, porque o bar contrata, claro, a casa de shows contrata, o barzinho contrata, os amigos contratam, o pavilhão da igreja contrata. Então, o baile em si, aí entra banda gaúcha, valsas, enfim. O que o povo dança. O que o povo dança. O repertório é baseado no gosto. Mas o meu estilo musical pende muito por sertanejo raiz. Entrando lá José Dias Nunes, que é o nosso saudoso e maravilhoso Tião Carreiro, Zico e Zeca, Zila e Zalo, Abel e Caim. Aí eu tenho meu parceiro, que inclusive com muito carinho é meu compadre, que é o Jaime Viola. A gente se encontra muitas vezes. O Antônio Monteiro, que é um violeiro de mão cheia, também é meu parceiro e a gente faz de vez em quando algumas modas e tem vários fazer outros. Um podcast, trazer essa rapaziada. São aí. Bons. Aí nós vamos ganhar mais audiência ainda no São podcast. Bons mesmo. Trazer esses talentos aí, né? E essa arte na música, esse talento para desenvolver a música, também foi um link para a arte cinematográfica. Inclusive, eu sei que algumas das composições musicais suas farão parte da trilha. Mas vamos começar do começo, só para usar um trocadilho, né? A Terra é Nossa. Que ideia é essa? Fazer filme. Onde é que já se viu? Um cara do interior, de uma cidade pequena. É interessante, Balduino, porque você falou a terra é nossa, me arrepiou aqui atrás. Assim, mas isso é maravilhoso, sinal que está no sangue ali, né? E o que acontece? O sudoeste do Paraná é terra de gente valente, é terra de gente com sangue na veia. Destemida, corajosa. Inclusive muitos que lutaram na Revolta dos Poceiros, lutaram em Monte Castelo. Foram pracinhas, inclusive gente que morava no Verê e que foi pracinha da Força Expedicionária Brasileira e que estava morando aqui na região, um lugar bom. O próprio governo federal, através de Getúlio Vargas, tinha trazido através da Cango. Então tinha muita gente morando aqui. E tinha, claro, também, isso a gente não nega, fugitivos da justiça, porque aqui era mato fechado. O sudoeste do Paraná e as suas 478 mil hectares de terras, que vem de Pato Branco a lá a fronteira, Barracão, Santo Antônio do Sudoeste. Encostando ali no Iguaçu. Encostando no Iguaçu, toda essa área era terras devolutas. Ou seja, estavam na justiça porque o governo federal dizia que era dono, o governo estadual dizia que era dono, o senhor José Rupp tinha um documento de posse,
que ele conseguiu, que ele fez que ele tinha também através da Brasil William Day, que é uma ferrovia que era para construir São Paulo, Itararé, São Paulo, se não me engano, que era uma ferrovia, e eles ganharam essas terras. Então, tudo era deles. Aí o governo federal trouxe para a União. O governo do Estado disse, não, essas terras incorporaram o governo do Estado. Então, cada um tinha um dono. Só que nesse meio tempo, tinha as pessoas que já moravam aqui. Que vieram se mudando, se instalando por aqui. Uns que vieram povoar, outros que vieram através do governo Getúlio Vargas, porque o Getúlio, ele queria diminuir a densidade populacional de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ele começou a anunciar lá que tinha terra de graça aqui. Eram 20 alqueires de terra, 20 alqueires para cada morador. Ganhava além dos 20 alqueires. Uma espécie de assentamento. Exato, que ele estava propondo. E colocaram lá em Francisco Beltrão. Acharam uma via, qual que é melhor? Não, ali a via de Marrecas vai ser melhor para distribuição viária. Vamos fazer em Francisco Beltrão. Mas fizeram a Cango aqui também. Criaram também a Colônia Agrícola Nacional General Osório aqui. Mas especificamente em Francisco Beltrão. Essas pessoas começaram a vir. Quando alguns empresários tomaram posse desse documento dizendo que essa terra era desses empresários, os empresários chegaram na região, montaram as suas companhias de terras, que era a Citla, né? Especificamente a Citla de início, que veio para Pato Branco e Francisco Beltrão, e depois subsidiaram, dá para dizer assim, distribuíram, onde a Comercial ficou com 2 vizinhos, que era distrito na época ainda, Verê, que era distrito, naquela região, e a Citra em Pato Branco e Francisco Beltrão, e a Apucarana lá na região da fronteira. Eram 4 glebas. Eram três companhias de terras, cada um com sua propriedade de terra. Nesses 480 mil hectares. Exato. O que aconteceu com isso? Eles chegavam lá, estava o senhor Balduino Rec, com sua família, que veio do Rio Grande do Sul, lá, carpinando a terra. Já com 2, 3 hectares de terra já com sua terra já trabalhada e tal. Arroçada, derrubada. Seguinte, seu Balduino, essa terra aqui é nossa, está aqui ó, a documentação. O senhor tem 1 semana para sair ou para pagar. Só que o que acontece? Muitas pessoas começaram a ver, não, mas esse documento não vale, porque está na justiça. O STF ainda não decidiu sobre essas terras. Então não pode o cara estar vendendo uma terra que ainda não tem um desfecho final. E hoje parece que falar sobre isso é fácil, porque todas as informações estão no nosso aparelho celular, mas naquela época... Só que graças a Deus, aí que tá, existiam pessoas de fibra, de talento e de coragem, sangue na veia. E eu cito algumas. Para começar, Ivo Tomazoni, a qual eu quero aqui fazer um adendo, vazar a informação. Como é que chama? Esqueci. Contar em... Vou dar um spoiler. Balduino Rec interpreta Ivo Tomazoni. Tá bom? E eu quero aqui também abrir um parênteses. Muito obrigado pelo teu sim, meu amigo. Obrigado você pelo convite. Você foi um presente maravilhoso para o nosso projeto, tá? Então, o que acontece? Ivo Tomazoni, com o poder do rádio na mão, Rádio Colmeia. Poder da comunicação. Dentro da comunicação, começa a anunciar. Gente, o deputado tal falou que não é para assinar esses documentos. Para quem está um pouco anônimo sobre tudo isso que o Fabinho está falando, nós estamos falando da antiga Rádio Colmeia. Instalada em Pato Branco, na torre da Igreja Matriz. Depois se tornou Rádio Selinalta, que hoje já passa de 60 anos de história. É uma emissora maravilhosa. Exato. Pode seguir. E Ivo Tomazoni começou a anunciar isso no rádio. Gente, não assine a documentação que estão passando, não preencha nenhum recibo, porque se der negativo para esses que se dizem dono das terras, o que você pagou é em vão. Só que aí, como eles já vinham de uma experiência lá do norte do Paraná, através de Porecatu, que eles expulsaram pessoas lá em Porecatu, da mesma situação que eles queriam expulsar aqui, porque em 49, 50, eles expulsaram de Porecatu. Aí eles foram contratados para vir para o Sudoeste.
e fazer a mesma coisa aqui. Os mesmos jagunços. Exato, e praticamente as mesmas. E jagunço é um nome que muita gente não gosta que a gente use. Mas pela truculência que eles chegaram, as pessoas começaram a apelidar de jagunços. Mas eram o quê? Eles ameaçavam as pessoas. Eram mercenários. Mercenários que vinham recebendo. Eles eram pagos pelas grandes companhias para expulsar os poceiros. Exato, eles tinham experiência nisso. Aí o que eles fizeram? Chegaram aqui. Só que aqui ele encontrou quem? O povo de coragem e valente do Sudoeste. Que começaram a bater o pé. E nesse bater o pé, eles começaram a ser mais truculentos. E eles sendo mais truculentos, os colonos começaram... Não, peraí. Então, se você fez isso, eu vou fazer isso. Se você... começaram a revidar. Açoitou alguém, eu vou te pegar na emboscada e vai ser pior. Mas a violência foi até que ponto? A violência foi a um ponto. A violência foi a um ponto deles terem, inclusive eu agradeço a Deus por Deus ter protegido algumas pessoas, como o próprio Ivo Tomazoni, que estava na lista para morrer, como o próprio Giacomo Trento, o nosso querido Porto Alegre. Que aliás é um dos únicos ainda vivos, né? Um dos pouquíssimos vivos. Poucos, inclusive, né? Com muito carinho, eu vim da casa dele agora há poucos minutos. Abraço grande, viu? Você é uma lenda, rapaz. Ele é uma lenda, é o nosso herói e é patobranquense, é cidadão honorário. E o Giacomo também ajuda a contar essa história do filme A Terra é Nossa. Exato. Né? Ele é um dos personagens principais, a nossa homenagem a ele e a Ivo Tomazoni é gigantesca no filme, e com isso essas pessoas começaram a estar numa lista para serem ou açoitadas ou assassinadas, ou enfim. O que aconteceu? Que gerou uma revolta muito grande. Primeiro, Pedrinho Barbeiro, que era um vereador daqui de Pato Branco, só que representava o distrito de Verê, ele começou a buscar a assinatura dos agricultores que estavam sendo obrigados a assinar documentos na força, na marra, ou muitas vezes serem expulsos de terras na marra, para levar para o Juscelino Kubitschek. Na época, a capital era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E ele ia levar. Ele juntou dinheiro, algumas pessoas doaram dinheiro para ele ir. Ele, uma autoridade do Poder Legislativo. O que eles fizeram? Mataram o Pedrinho antes dele ir. Inclusive, para quem vem de Dois Vizinhos para Pato Branco, passa por Verê, por Itapejara, vai ver ali Pedro José da Silva, que é o Pedrinho Barbeiro, vereador Pedro José da Silva, que é uma homenagem eterna ao nosso herói que deu a vida pelo povo aqui do Sudoeste. A revolta dos poceiros começa ali. Começa um pouco antes, mas ali ela tem um ponto culminante. Mas culminou ali a um ponto de empresários, de autoridades que antes estavam sentadas confortáveis, dizer, não, peraí. Se posicionaram a partir daí. Se mataram o Pedrinho Barbeiro, que é uma autoridade, o que podem fazer com um agricultor, o que podem fazer com o balseiro, que nem deram uma surra nos filhos do balseiro de Verê, e tantas outras atrocidades. A própria família do João Saldanha foi trucidada, e o termo trucidar sobreviveu apenas o João e um filho. O restante foram todos mortos. A mulher, uma criancinha de colo, a filha de 14 anos, assassinados. Não, eram violentos, eram jagunços mesmo. Exato. Né? Então, nesse momento, inclusive o próprio Otto Mader, que era senador da República, tomou peito e denunciou. Não, está errado. E tudo isso era propagado pelo Ivo Tomazoni, o comunicador da Rádio Colmeia. Da Rádio Colmeia sem medo, porque ele não tinha medo. Inclusive ele tinha um programa chamado Comentamos. Mas ele evitava se posicionar, né? Ele era um profissional do rádio. Ele comunicava os fatos. Não, mas chegou a um ponto, Baldino, que ele tomou lado para si. Eu lembro desse momento na interpretação. Exato. Quando ele sentiu que ele tinha que... Tanto é que no dia que culminou a revolta, que todos os camponeses invadiram as cidades, destituindo delegados, destituindo os próprios prefeitos, os juízes. Porque aí virou de um lado os poceiros e do outro as autoridades constituídas. Exato. Por qual motivo? Esses
essas companhias eram companhias muito poderosas. E esse poder era tão absoluto que eles constituíam de autoridade estadual. Um exemplo, o próprio jagunço, que muitas vezes era considerado jagunço, ele era indicado como inspetor de polícia estadual. Ele tinha o status de autoridade. Ele tinha o status de autoridade. Ele chegava na casa do poceiro com o jipe da polícia militar acompanhando ele. Entende? E claro, a gente entende que tinha esse status e tinha esse poder que era constituído e que a gente não vai de forma nenhuma achar errado, porque é uma constituição, mas no momento em que o que é certo o que é errado começa a passar a ser certo, aí alguém tem que tomar alguma atitude, porque senão cria-se um status de injustiças, que foi o que aconteceu. Aí comerciantes começaram a perder dinheiro, porque com esse imbróglio jurídico e com esse impasse de violência, as pessoas começaram a deixar de vir comprar no comércio. Ou algumas começaram a se retirar Umas também, começaram a juntar tudo que tinham e ir embora, que era o que as companhias queriam. Porque eles queriam afugentar essa gente aí para que a terra ficasse liberada. E o que eles faziam também, Balduino? Eles queriam elitizar o Sudoeste. Esse é um fato histórico. Se for pesquisar, esse é o fato histórico. Tornar isso um latifúndio, grandes latifúndios. No seguinte sentido, o Balduino pode ficar, mas o Fabinho tem que sair. Mas como que eu faço para o Fabinho sair? Eu cobro 10 vezes o valor da terra do Fabinho e cobro o valor normal do Balduino. O Balduino fica, o Fabinho sai. E era isso que eles faziam. Eles chegavam, a terra custava tanto, eles cobravam 10 vezes o valor. Que era uma maneira também de colocar um contra o outro. Exato. Né? De criar o conflito. Né? E daí muitos empresários, inclusive, já tendo seu comércio, já tendo suas coisas, compravam as terras, compravam a sua propriedade, iam lá, acertavam com a companhia, que não era errado. O problema era a companhia massacrar o pequeno agricultor desinformado. Vou dar um exemplo para você. Essa semana eu atendi uma família que a família mandava os 2 filhos por um vizinho para a escola. Alguém denunciou ao conselho tutelar e alguém chegou lá e falou assim, seguinte, você não tem autorização para mandar o teu filho por outro terceiro para o conselho, para a escola. Você tem que acompanhar ou você mesmo levar. Aí eu falei, não, mas isso está errado. A pessoa sem a informação, Balduino, achava que a pessoa que falou isso para ela tinha razão. Mas se você pega a informação e você consulta o ECA e consulta todas as leis, você vê que não é assim. O pai e a mãe têm autoridade para mandar o filho por quem ele quiser. Basta a pessoa estar lá apta a dar segurança para a criança. E responde pelas consequências. Exato. Né? Ele tem liberdade. Só que a pessoa não tinha essa informação. E ele achava, não, então tá bom, então eu vou ter que dar um jeito de começar a levar. Eu falei, não, tá errado. Pode parar por aí. Fui no conselho tutelar, conversei com os responsáveis. Eles falaram, não, Fabinho, isso não existe. Quem que falou isso? Aí o pai não sabia dizer quem que falou, mas alguém falou para ele. Você está entendendo? Assim que era antigamente. A pessoa hoje não ainda tinha tem informação. Desinformação, imagine na época. A pessoa lá no meio do mato, sem energia elétrica muitas vezes, apenas sobrevivendo. O único veículo de comunicação era o rádio. E muitas vezes nem o rádio. Muitas vezes era o vizinho. O vizinho que ouviu na bodega, que contou para um, que replicou para o outro. Nem todos tinham um aparelho receptor. Muitas vezes não tinham nem a possibilidade de ir para a cidade. Ia para a cidade uma vez por mês só para fazer as compras. Verdade. E muitas vezes nem comprava. Muitas vezes tinha um Giacomo Trento da vida que tinha o seu produto, como a Casa Rádio, que o Giacomo tinha, e distribuía. Enchia o jipe de mercadorias. Enchia o jipe de mercadorias e saía para o Sudoeste vender. Abastecia, né? Exato. Com isso, desculpa te cortar, com isso o próprio Giacomo Trento é considerado a peça fundamental nisso tudo. Por quê? Ele ouvia a atrocidade que aconteceu lá no interior, vamos supor, em Salto do Lontra, e trazia para o Ivo, dizia, Ivo, lá no Salto do Lontra, na Barra do Lontra, na época, aconteceu isso. O Ivo contava no rádio. Ele tornava comum essa informação. Lá em Dois Vizinhos aconteceu isso. Lá no Verê aconteceu isso. Então, o Giacomo foi a peça fundamental para trazer
as informações. Ele era a fonte da informação. A fonte da informação. E o Ivo divulgava essa informação. Exato. Nós estamos falando aqui dos entremeios que ocorreram em 1957, a Revolta dos Poceiros, vários livros publicados, e daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, o Fabinho vai contar um pouco mais sobre o roteiro, sobre os personagens, né, desse filme, as dificuldades, os desafios para produzir o filme A Terra é Nossa, e ele vai também dar a data de lançamento do filme e de como você está assistindo o podcast pode contribuir para finalizar essa obra maravilhosa. Daqui a pouquinho, depois dos nossos patrocinadores. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas. A Terra é Nossa, inspirado no livro O Retorno 2. De Citilo Voltolini, patobranquense, nosso professor, eterno professor. Eterno professor. O patobranquense que nunca ouviu falar esse nome, não conhece a história. Não conhece a história. Me fale mais, assim, mais especificamente, o que é A Terra é Nossa, esse filme, e quando vai ser lançado, enfim, fique à vontade, faz a propaganda. Bom, o livro O Retorno 2 de Citilo Voltolini foi fonte de inspiração nossa, inclusive fonte esterológica do nosso filme, então a gente
usa a história contada lá, narrada pelo Giacomo Trento, que inclusive faz parte do nosso elenco. E o elenco é um elenco seleto, incrível e maravilhoso, de pessoas que sonharam junto comigo, inclusive Vossa Excelência, Balduino Reck. Eu sou um humilde servo, e eu que sou mais feliz e todo orgulhoso de agora virar ator cinematográfico. Então eu estou colocando no meu currículo apresentador de podcast, locutor de rádio, escritor, palestrante, instrutor e ator cinematográfico. Imagine, agora estou me achando, né? Isso é bom demais. E várias outras pessoas, Balduino, que vieram com a gente, né? Somar nesse time, nós estamos hoje com 56 pessoas no elenco. Caramba, é gente pra caramba. E o nosso sonho, o sonho da Fajugas Filmes, é poder produzir conteúdo cinematográfico. Como é que é o nome da empresa? Fajugas Filmes. Fajugas Filmes. Fajugas Filmes. Nada mais, nada menos que Fábio Júnior Gaspar Filmes. Ok. Facilitou. Até um dia perguntaram, mas o que significa? É o nome do As iniciais do nome do diretor e ator da Terra é Nossa. A gente conseguiu sonhar com isso e o Sudoeste está carente de produção. Nós temos a Corbélia Filmes, que tem uma equipe maravilhosa, que já produziu diversos filmes, e a Fajugas Filmes entra nessa linha. Então iniciamos com o filme A Terra é Nossa, temos outros projetos, mas o filme A Terra é Nossa é algo que nós precisamos contar, é um contexto histórico que a gente tem que trazer. Por quê? 67 anos da revolta, esse ano vai fazer, e não tem nenhum filme ficcionado, dramatizado. Nós temos, claro, um trabalho incrível do Ivo Pegoraro, que desde sempre trabalhou com inclusive dissertações, documentários, que na época, em 60, ele já produzia muita coisa, e ele conseguiu trazer muita coisa. A TV Beltrão trouxe muita coisa também da revolta, mas filme ficcionado nenhum. Então a gente está saindo na frente com isso. O nosso filme, ele é dramatizado e vai contar todo o contexto histórico que culminou na revolta, porque houve um estopim, houve algo que aconteceu aqui no Sudoeste que chegou ao povo invadir as cidades. E eu digo invadir as cidades no termo direto mesmo, invasão com armas, com tudo que se tinha na época e pedindo um basta. Tanto é que o próprio governo do estado teve que mandar a força policial aqui para acalmar os revoltosos, que eram chamados na época, para que os revoltosos voltassem para suas casas. E até chegar a esse ponto, muita coisa teve que ser mudada. A própria expulsão dos tais mercenários, que muita gente chama de jagunço, e no nosso filme nós não deixamos de contar a história, também os chamamos de jagunços, que fizeram com que a libertação do nosso Sudoeste acontecesse. Isso é um fato. E com certeza o Sudoeste é essa região pujante, essa região forte no agro, mas também na indústria, com grandes indústrias aqui, graças a esse movimento que aconteceu há mais de 60 anos atrás. Exatamente. Inclusive, Coluna Prestes passou por aqui, a própria Guerra do Contestado começou o burbúrio aqui, antes da Revolta dos Poceiros, é claro, e a Revolta dos Poceiros libertou o povo do Sudoeste e mostrou para muita gente que o povo do Sudoeste, além de ser ordeiro, trabalhador e decente, é de coragem e de luta, e não tem medo. Assim como você, praticamente sem recursos, eu sei disso, começou a produzir o filme A Terra é Nossa. Exato, em 2013. Os desafios são esses? Como que você encarou tudo isso? Como que você chegou até onde você já chegou com o filme? Tem algumas questões que eu fico muito triste, Balduino, na questão cultural. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente vê muito recurso indo para a mão dos grandes. Até as pessoas criticam a Lei Rouanet e muitas vezes tem a sua razão. Por quê? Uma empresa de grande porte de produção, tanto cinematográfica quanto produção cultural,
ela já tem quem faz a captação, ela já tem quem consegue a distribuição, ela já tem o projetista, ela tem toda uma estrutura gigantesca. E o pequeno está começando, não tem condições. Às vezes não tem nem uma câmera filmadora de qualidade. Se não tiver a resiliência e a vontade de querer de todo custo acontecer aquele projeto, não sai. Nós estamos pedalando desde 2013. Nós começamos a gravar em 2013, 2015 paramos, porque, justamente por falta de recursos. E em 2021 voltamos. Aí eu já tinha guardado um dinheiro, fiz a venda de alguns imóveis para conseguir ter recursos para fazer um caixa. Tive um cara maravilhoso que também me deu o sim, que é produtor cinematográfico, que é o André Machado, que inclusive está no projeto com a gente. Tive o sim de vários outros atores que falaram, não, Fabinho, estamos juntos. Fizemos toda a preparação dos atores para chegar ao ponto que estamos hoje. E graças a Deus, hoje nós podemos dizer que estamos com 95% do filme já gravado, já captado, né? Iremos finalizar. Tem a questão agora o foco maior é na edição de todo esse material. Na edição e finalização. Nós temos trilha sonora exclusiva, nossa, inclusive, modéstia à parte, todas as músicas de autoria minha, com a produção de alguns parceiros que vieram gravar com a gente. E conseguimos também, com a graça de Deus, a liberação da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, para que a gente possa captar recursos através da lei de incentivo, da lei de 91, para captar recurso através do imposto de renda. Ou seja, você que está nos assistindo, você que é PJ, você pessoa física, pode doar para o filme. Como? Pessoa física pode doar até 6% do valor devido para o filme A Terra é Nossa, com restituição para o ano que vem. Pessoa jurídica, aí entra como dá para dizer assim, uma especificidade, que é pessoa jurídica de empresa de lucro real. Tem que ser empresa de lucro real. Pode doar até 4% para o filme com restituição também. Então isso é possível. Nós temos já essa liberação da Ancine para captação. Mas também temos a nossa captação particular, que daí entra, um exemplo, domingo passado, retrasado, a gente fez a gravação de algumas cenas no Rancho Texas, em Chopinzinho. E essa captação ocorreu para a gente fazer algumas, inclusive, muito obrigado por você ter ido, tá? De coração. Obrigado pelo convite. E a gente conseguiu captar algumas coisas para fazer a conexão de algumas imagens que a gente precisava. Então, essa é a reta final. E esse trabalho feito por contribuições voluntárias, independente? Todos voluntários, não tem ninguém recebendo que trabalha com a gente, inclusive você é prova disso, você foi lá, pagou teu próprio café no último encontro que a gente teve em Dois Vizinhos. E sem nenhum problema, isso é maravilhoso. As pessoas estão sonhando com a gente. Claro. Eu até brinquei com o Alisson, né? Brinquei com o Alisson e falei, em breve, a Fajugas Filmes vai estar muito grande. Porque o filme A Terra é Nossa vai dar essa visibilidade para nós, eu tenho certeza, e a gente está dando o melhor do nosso talento para conseguir atingir esse objetivo e trazer os holofotes do estado do Paraná, que é muito pujante na questão cultural. Até parabéns à nossa secretária de Cultura do estado, que está fazendo um trabalho incrível. Trazer os holofotes de Curitiba para o Sudoeste. Nós queremos que vejam que tem um Alisson que produz, que tem um André Machado que produz, que tem um Fabinho Gaspar que produz, que tem um Roberto Rockenbach que produz aqui no Sudoeste. Produz coisas de qualidade. E que também tem gente como o Ivo Pegoraro, já citado. Exato, o Ivo. O próprio professor Voltolini. Enfim, pessoas que registraram e continuam registrando a história do nosso Sudoeste. Do nosso povo, na verdade, né? E a forma das pessoas poderem contribuir particularmente é através do nosso CNPJ. O CNPJ é o código PIX. Até vou deixar aqui. Isso. Se você puder aí fazer sua contribuição voluntária, não importa o valor. Inclusive, a gente está fazendo questão de fazer prestação de contas de todo o valor arrecadado. Sempre tem gente mandando. De maneira bem transparente. Aqui é o código PIX, o nosso CNPJ da Fajugas Filmes.
pode fazer a doação com muito carinho. A gente vai agradecer vocês e vocês vão poder ver. Aí entra questão de término. Nós precisamos terminar por um motivo óbvio. O senhor Giacomo Trento Porto Alegre falou o seguinte: Fabinho, eu não quero fazer minha passagem sem antes assistir esse filme. Porque veio a equipe do Antônio Bandeiras aqui, não produziu nada, veio o pessoal da Globo Filmes aqui me entrevistar, também não produziram nada, e vocês são as únicas pessoas que falaram que iam produzir, agora estão produzindo algo. Ele está cheio de esperança. E ele está cheio de esperanças. Ele está com quantos anos, Ele está com 94 anos de idade. Está com várias comorbidades, tem a questão dele de doença, a família está cuidando com todo carinho, entende das dificuldades dele, né? Mas a gente tem esse compromisso moral com esse que é um cidadão honorário de Pato Branco, o senhor Giacomo Trento, que é herói e sempre vai ser herói. Inclusive você que passa na praça que dá ali o entorno da prefeitura municipal, se você vê aquele senhor com a Praça Getúlio Vargas, no centro, um revólver numa mão e uma foice na outra, aquele ali é Giacomo Trento, um patobranquense que lutou pela sua liberdade e pela liberdade de um povo oprimido. Ainda em vida ele está eternizado. Eternizado. Muito legal isso. Eu participei, a convite do Fabinho, da reprodução de um release, de uma amostra, de um pré-filme A Terra é Nossa, e fiquei muito impressionado, me emocionei várias vezes, até com a minha participação, interpretando Ivo Tomazoni, eu me emocionei. E eu vou até antecipar aqui, não sei se ele vai dar data, mas eu sei que o lançamento do filme A Terra é Nossa será em outubro. Está confirmado? Dia 9 de outubro. 9 de outubro. 9 de outubro de 1957, Giacomo Trento e Ivo Tomazoni criaram uma revolução em Pato Branco. E essa revolução começou a tomar com emoção, com garra e com força do povo sudoestino toda a região. Aí culminou em 10, Francisco Beltrão levantar, terminou em 11, Capanema já tinha dado um burbúrio por conta de uma chacina do quilômetro 7, então Capanema já estava num auge de terror por todo o acontecimento, inclusive invadiram Capanema antes disso, né, por conta do acontecimento lá, e assim culminou em todo o sudoeste do Paraná, os agricultores saírem das suas propriedades e virem para o centro das cidades, invadirem prefeituras, invadirem a própria sede da Citla, da Comercial, em Verê, Pato Branco, Francisco Beltrão, e lá em Capanema e Santo Antônio do Sudoeste, fizeram essa invasão, jogaram documentos para fora, expulsaram os jagunços, com o apoio, inclusive, da Polícia Militar e da Força Estadual, que na época tinha, e também uma Força Nacional que veio também para auxiliar. Então foi a libertação do povo. Nessa data, através do Levante. O Brasil inteiro ficou mobilizado em função da revolta. O Brasil inteiro ouvia as informações que aconteciam aqui no Sudoeste. 8 de outubro. Dia 9 de outubro, Pato Branco. 10 de outubro, Francisco Beltrão, e assim sucessivamente. 8, sim, a questão de Capanema, mas foi uma questão mais, como que eu posso dizer, de revolta no sentido de nós não podemos deixar assim, porque o que as pessoas fizeram? Como houve a chacina e houve um ato mais violento, mais contundente. Foram 5 pessoas mortas lá, eles colocaram nos caixões e deixaram de pé. E aquela foto correu o mundo. Então aquilo culminou em toda a revolta também. Então são vários pontos. A morte do Pedrinho Barbeiro, trucidação da família João Saldanha, a chacina do quilômetro 7. Em Capanema. Então, 17, perdão. Aí no dia posterior, aí tudo se revoltou. Mais segurou. Aí no final, as pessoas foram anistiadas, os colonos, porque quando você destitui um poder constituído, você tende a ter represálias, você tende a pagar pelo ato que você cometeu. As pessoas foram anistiadas e tiveram um entendimento do governo federal. Com isso,
Veio então a Jetsop e regularizou, inclusive foi o único local que realmente houve reforma agrária no Brasil. A reforma agrária que realmente aconteceu no Brasil. Que foi consequência da revolta dos poceiros, onde a mérito da revolta, né? Mesmo com a revolução, com a intervenção militar que aconteceu, houve um gabinete exclusivo para tratar das terras do Sudoeste, o gabinete militar exclusivo para tratar das terras do Sudoeste pela Jetsop, e a Jetsop veio e organizou tudo. Que legal. E tivemos a reforma agrária acontecendo aqui. Vocês perceberam aí que o Fabinho se tornou um historiador, dado a profundidade com que ele mergulhou nesse projeto para estabelecer essa obra cinematográfica chamada A Terra é Nossa. Como é que vai acontecer, então, o lançamento do filme, a reprodução nas casas cinematográficas? Por onde que começa? Nós estamos em processo de andamento uma liberação da Ancine para poder comercializar nos cinemas, aí vão poder assistir aqui no cinema. Nós podemos reproduzir algumas cenas aqui no nosso podcast? Podemos, com certeza. Você manda para a nossa produção. Sim, então. Você vai poder acompanhar aí algumas cenas exclusivas, inclusive, aqui para o podcast Mentes Brilhantes, que é algo muito obrigado. Incrível numa produção. Inclusive, vamos garantir a primeira cena, tá, Alisson? A primeira cena tem que ser do Balduino, tá? Então. Vou deixar preparadinho. Certo, combinado, então. Cena 00, Ivo Tomazoni gravando. Aqui na sua ZWS 37, Rádio Colmeia de Pato Branco, interrompemos a nossa programação para trazer mais uma informação de suma importância para os moradores das glebas Chupim e Moisés. Gravando! Porto Alegre, não vá, Porto Alegre. Essa briga não é tua. Eu tenho que ir, Reni. Não, mas essa Reni briga do não céu. é tua. Mas, Reni, se eu não for ajudar esses colonos, quem que vai ir ajudar, Mas Reni? e a tua família? O que eu faço? Se acontecer alguma coisa comigo, você cuida deles. Não vai. O Rodrigo tá aparecendo lá? Não. Boa tarde, Caboclo. Opa! Vamos, vizinho. Nós estamos aqui em nome da Comercial. Viemos cobrar as terras. Para mal de quê? Em nome da Comercial, porque essas terras têm dono. E aí com isso, começa por aqui, no Sudoeste, a reprodução. Nós queremos fazer uma homenagem a Pato Branco por conta do contexto histórico do Giacomo Trento, que o filme é uma homenagem a ele. Então nós vamos começar por Pato Branco. Opa. Mesmo eu sendo de Dois Vizinhos, nós vamos começar por Pato Branco. Dia 9 de outubro. E pelo Ivo Tomazoni também, né? Que foi Ivo, prefeito de Pato Branco, depois foi prefeito, deputado. 4 vezes deputado, se eu não me engano. Uma pessoa sensacional, uma pessoa de ética, de moral, de caráter, que fez um trabalho incrível pelo Sudoeste. Nós vamos ajudar a divulgar esse lançamento, com certeza. E depois de Pato Branco, a gente vai fazer um tour pelo Sudoeste. Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, Barracão, apresentando esse filme. E, quiçá, Deus quiser, vou dar um briefing aí. Estamos com uma conversa, uma pré-conversa, com um streaming nacional. E se a gente conseguir, que Deus abençoe, que tudo é só por Ele, Deus abençoando, nós teremos o nosso filme A Terra é Nossa, produzido ou reproduzido por um streaming nacional. Isso seria maravilhoso. E claro, a gente vai disputar de festivais e energia tudo que for possível. Energia positiva. Rezem por nós, orem por nós, pensem em nós. Todo o elenco do filme A Terra é Nossa, a gente agradece. Muito bom. Fabinho, parabéns por estar à frente desse projeto extraordinário. E eu vou repetir, estou orgulhoso por fazer parte desse elenco aí, ainda mais interpretando um personagem que eu me identifico por ser comunicador, por gostar do rádio também, né? Mas acima de tudo, parabéns pela tua garra, pelo teu desprendimento, pela vontade de fazer isso sem praticamente nenhum recurso e com doações, buscando aqui, buscando lá. Eu sei da tua luta, por isso estou te parabenizando por tudo isso. Baseado em toda essa história, toda essa busca tua, as vitórias, as derrotas, os sucessos, as entregas que você faz, para quem está para baixo nesse momento, qual que seria a tua mensagem?
A minha mensagem é só uma. Acredite em você e acredite em Deus. Ah, mas eu não acredito. Acredite em algo maior que você, mas acredite também em você. Porque você é o principal motivo do teu sucesso ou do teu fracasso. Então, se você quer ter sucesso, é só você a peça fundamental para que isso aconteça. Por isso, se você quer que algo aconteça, acredite em algo maior que você, que vai te ajudar a superar dificuldades, mas acima de tudo, acredite em você, que você tem potencial e que você vai chegar aonde você quiser. O céu é o limite para quem sonha e acredita. Isso me lembra uma frase, Fabinho, essa tua fala, eu não lembro o autor, mas ele diz assim, que Deus só pode fazer por nós o que Ele pode fazer através de nós. É do Alan Cohen, é um escritor que escreveu um livro chamado Ouse Ser Você Mesmo. Deus só pode fazer por você o que Ele pode fazer através de você. Ele precisa de você para fazer o milagre. Em resumo, né? Hora de presente. Oh, meu Deus, eu não sabia. A Hering, Pato Branco, lá nós temos a grande Gertrudes, a Ger, era a nossa gerente e ela mandou esse presente especial para você. Pode abrir, fica à vontade. Nossa, que honra. Olha aí. Gertrudes, obrigado equipe da Hering Pato Branco, básico do Brasil. Pode abrir. E sabia que eu adoro abrir presentes? Então, aproveite. Eu adoro abrir presentes, ó. Brincadeira, eu ia dizer, vou deixar o meu endereço aqui. Olha só. Olha, uma básica para eu poder... Coisa agora no mais inverno, linda. né? Nossa Você coloca senhora, ali, maravilhoso. Qualquer coisa por cima, tá tudo certo. Amei. Muito obrigado, Hering. Para você que quer ficar estiloso, lindo e maravilhoso, inverno aí com várias opções, Hering, passa lá. Isso aí. Nos acompanhe então, faça a sua inscrição, como eu disse, no YouTube, e você vai acompanhar outras edições maravilhosas que nós postaremos na sequência. E claro, conhecendo a história do Fabinho Gaspar, tenho certeza que você vai sugerir também o nosso podcast aos seus amigos, aos seus familiares. Obrigado, Fabinho. Eu que agradeço. Obrigado de coração pela entrevista. Deus abençoe você, irmão. Amém. E quero convidar você aí que está assistindo, se você quiser contribuir de qualquer forma com o filme, com histórias, ou até mesmo com relatos teus particulares, ou até mesmo com a sua participação de alguma forma, entre em contato com a nossa equipe, teremos o maior prazer de pôr você, telespectador do Mentes Brilhantes, na nossa produção. Será maravilhoso. Contamos com você. Abraço. Até a próxima. Tchau. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir.
Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas.